tarde. Hoje eu vou falar para os advogados. Em 2015 e 2016 houveram diversas mudanças que impactam a forma como o advogado exerce a sua profissão, né, e é tributado pelo governo. Tá? Então eu tenho boas e más notícias, eu acho que eu tenho muito mais boas notícias para contar. Tá? Então o tema dessa apresentação é Sociedade Unipessoal e Simples Nacional para Advogados. Tá? O que está na pauta disso tudo? Né? Qual que é a visão geral? Quais são essas mudanças? Acho que tem uma mudança importante, que é a alteração das informações do Carnê-Leão da Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física. Isso afeta o advogado que trabalha como uma pessoa física, é um profissional que não tem uma empresa, que não tem uma sociedade de advogados por trás. Tá? Então, essas mudanças provocaram uma série de ajustes que devem ser realizadas, mas por um outro lado, nós tivemos alterações como a inclusão da atividade de advocacia no Simples Nacional em 2015 e mais recentemente a aprovação da Sociedade Unipessoal de Advocacia. Acho que essas duas mudanças aqui, que a gente vai focar bastante nessa apresentação, tem tudo a ver com o que eu estou comentando, né, de como ser tributado, como reduzir carga tributária, tá? Então vai ser bem interessante essa nossa conversa. Por fim, eu vou mostrar uma simulação tributária, né, para uma empresa de serviço, uma empresa de advocacia, no simples, no lucro presumido, no lucro real, pode mostrar a vantagem que você, advogado, tem em optar por uma empresa do Simples Nacional. Tá? Primeira coisa que mudou, né, foi editada uma instrução normativa em 2014, em dezembro, que alterou os seguintes fatores, né? O Carnê-Leão, que é a obrigação que você tem quando você exerce a advocacia como uma pessoa física, ele alterou, né? No passado você colocava as receitas de pessoa física e não precisava identificar, né? Com essa mudança, o que ocasionou? No Carnê-Leão, agora você tem que colocar o CPF. Então eu prestei um serviço de advocacia para o Leandro. O Leandro, CPF 123456, tenho que colocar lá. O que acontece com essa informação no momento que você coloca? Ela passa pela base de dados da Receita Federal, ela consegue começar a cruzar, né? E ela vai cruzar justamente no quê? Justamente se a sua receita ela bate com as despesas de uma outra pessoa. Então imagine você tem um processo trabalhista, o processo foi ganho, né? Vou dar um nome aqui só para nível de exemplo. O José ganhou esse benefício e ele teve descontado os honorários advocatícios, ok? Ele vai lá fazer o seu imposto de renda, ele vai colocar que o valor líquido daquela ação trabalhista foi X menos os honorários, ok? Só que ele tem que indicar que você prestou esse serviço para ele. Você, por sua vez, coloca que recebeu do José os honorários também referentes a esse processo, ok? O que acontece? A Receita está cruzando essas informações, justamente para pegar alguns erros, algumas informações que não eram coerentes. Tá? Isso que? Isso expõe você, a sua atividade, a um risco a mais que você não tinha antes. Tá? É claro, com essa informação, acho que ela é super importante, mas a gente tem um outro aspecto aí relevante sobre esse tema, que é a tributação da pessoa física. Bem, se a gente olha a tributação da pessoa física, você advogando como uma pessoa física, a gente tem a tal tabela progressiva do imposto de renda, né? Ela começa ali com 7,5, a gente pode observar aqui que a partir de 1900 ela começa a alíquota de 7,5 e ela vai até a alíquota de 27,5. Então imagine você, 27,5 é uma carga tributária bastante elevada. Tá? Então a gente vai ver que lá no Simples Nacional a gente tem uma alternativa a isso tudo. Tá? Vamos prosseguir aqui. Bem, como eu havia dito, o Simples Nacional para Serviços de Advocacia foi incluído através de uma lei complementar, a 147 de 2014, que alterou a lei complementar do Simples Nacional, tá? E começou a vigorar a partir de 2015. Né? O que é esse Simples Nacional? O Simples Nacional ele tem um fator de simplificação. Então ele é um sistema unificado, pagamento de tributos. Então o IR, o CSL, o PIS e o COFINS, eles estão incluídos na alíquota do Simples Nacional, além dos tributos estaduais ICMS e municipal ISS.
a carga tributária também ela é muito menor comparado aos outros enquadramentos tributários. Tá? No nosso caso aqui, que é a tabela 4, tabela do advogado, vai de 4,5% até 16,85% sobre a receita bruta. Então é um imposto sobre a receita bruta. Além disso, ela traz uma simplificação enorme sobre o cumprimento de obrigações acessórias. Então basicamente eu tenho a DAS, né? Eu tenho a DEFIS anual, né? Ao invés de uma série de outras obrigações, uma para cada imposto, uma para o ICS, enfim, algo que também sobrecarrega as escolhas tributárias, tá bom? Bem, aqui só para nível de demonstração, a alíquota, né? Quando você começa na alíquota até R$180 mil, a alíquota é de 4,5%, tá? Isso dá um faturamento médio mensal de R$15 mil por mês. Quer dizer, você paga 0 de IRPJ, 1,22 de CSLL, 1,28 de COFINS e 2% de ISS. Então essa tabela é progressiva. A partir do momento que sua sociedade, a sua empresa ou você como advogado, como pessoa jurídica, evolui no seu faturamento, na sua receita, as alíquotas vão evoluindo até os 16,85, ok? Bem, essa tabela, o que eu posso dizer aqui? Ela é um pouco diferente de algumas tabelas do Simples Nacional, porque ela não inclui o CPP, a contribuição patronal sobre os pagamentos, tá? Então, como não tem o CPP, a gente vai ver alguma diferença, enfim. O que isso traz de impacto? Traz de impacto que, na verdade, não está incluído o INSS. Se você contratar algum funcionário, você vai ter que pagar o INSS 20%, mais sistema S, enfim, mais os acréscimos, de acordo com as outras empresas do lucro presumido e do lucro real. Mas isso não é um impacto tão grande. Bem, agora eu acho que é o que muda mesmo a história, tá? Porque até então, em 2015, você podia acessar o Simples Nacional. A diferença qual que era? Você precisava de estar em uma sociedade de advogados. Se você trabalha sozinho, você sabe do que eu estou te falando, né? É muito difícil encontrar um sócio, é muito difícil você encontrar alguém com quem você tem uma parceria, que você tem uma sinergia para poder crescer. Às vezes você não quer por opção, né? O que acontece em 2016? Foi editada uma lei, né? Foi publicada a 13.247, que alterou o Estatuto da Advocacia. O que foi alterado no Estatuto? Criou-se a Sociedade Unipessoal de Advocacia. Então você que atua sozinho, não quer ter uma sociedade com nenhum outro advogado, você pode ter a sua empresa agora. E isso te permite você acessar o Simples Nacional. Então você vai ver as vantagens aqui que são interessantes. Então você quer atuar sozinho, poxa, como pessoa física, 27,5. Claro, tem algumas deduções, enfim, não é 27,5 direto, né? Tem uma fórmula de cálculo, tá? Mas a gente vai acessar, por exemplo, uma opção que é a do Simples Nacional, que começa com 4,5%. Então, poxa, muito mais interessante. Então, se a gente der uma olhada aqui na legislação que mudou, a gente vai observar que os advogados podem constituir uma sociedade unipessoal de advocacia. Ela tem uma personalidade jurídica, então você vai ter um CNPJ, tá? Na sociedade unipessoal, logicamente, há uma concentração das cotas da sociedade por um único advogado. Isso é normal, né? Só tem uma pessoa, é normal que isso ocorra, tá? E a denominação da sociedade, a razão social, vai ser o quê? O nome do titular, completo ou parcial, com a expressão sociedade individual de advocacia, tá? As regras não mudam, o código de ética não muda, não muda muita coisa para uma sociedade com 2 ou mais advogados para a sociedade unipessoal de advocacia, tá? O que vai te permitir, na verdade, é o acesso ao Simples Nacional. Bem, eu fiz aqui uma simulação tributária. É importante que você pode pegar na planilha, baixar a planilha. Essa planilha aqui é um resumo, né, da planilha que nós disponibilizamos para os nossos clientes. Tá publicado, tem um link aqui abaixo. Eu vou deixar o link também na descrição do vídeo no YouTube, enfim, para que você possa fazer essa simulação. O importante dessa simulação é aquilo que eu comentei, né? A gente tem uma tabela que tem lá a alíquota de IRPJ, CSL, PIS, COFINS e ISS. Só que não tinha contribuição patronal.
Então, importante de você baixar essa planilha, fazer os cálculos, consultar um contador é muito importante. Por quê? Porque se não tem o CPP, você tem sua secretária, você tem um funcionário que você paga. Isso tudo vai impactar, né, no percentual sobre o faturamento que você paga sobre o imposto. É justamente isso que essa planilha vai te ajudar. Então, quando a gente coloca aqui no quadro receitas, né, essas são as informações de input, colocar lá 100 mil reais de receita da empresa, os salários, colocar os salários que foram pagos, porque isso vai impactar sim na tributação, então é importante considerá-los. Tá? E colocar os demais fatores, é claro, para a gente poder calcular a opção do lucro real. Então, o lucro real, o lucro real é quando você apura o imposto de renda, né, na pessoa jurídica sobre receitas menos todas as despesas, todos os custos que foram incorridos, né. No lucro presumido a gente tem um cálculo de impostos baseado numa presunção de 32% de lucro. Então eu pego aqui aquela receita, presumo que 32% é lucro e aplico as alíquotas e no Simples Nacional direto, né, alíquota vezes a receita bruta. Tá? Então é importante que você coloque, nessa planilha existem outras abas, você vai poder identificar impacto a impacto de cada imposto, vai poder estimular esses dados, mas muito provavelmente você vai encontrar a mesma coisa que eu encontrei em várias simulações. Tá? O que é? Que no Simples Nacional existe uma vantagem muito grande de impostos comparado aos outros enquadramentos, lucro presumido, lucro real, comparado com a pessoa física. Então, na nossa simulação aqui, deu 12,85% de impostos, já considerando a contribuição do INSS, FGTS sobre salários, enfim, tudo mais. Então, importantíssimo. Fiz uma outra simulação aqui, rápida também, só troquei aqui para 50 mil reais a receita, 10 mil reais os salários, enfim, fiz uma simulação rápida e encontrei 11,46% de imposto. Então, baixe a planilha, verifique, tá? Acho que é super importante. Bem, a ideia geral que eu quis passar aqui para vocês é que, atuando como pessoa física, fique atento ao fisco, existem novas informações para o cruzamento e a carga é muito alta. Tá? Com a sociedade unipessoal de advocacia, você vai conseguir abrir a sua empresa, ter uma alíquota menor no Simples Nacional e com certeza aí tem várias vantagens tributárias. Tá? Bem, meu nome é Leandro, eu sou da Capital Social, faço parte do sucesso do cliente. A Capital Social tem um atendimento especializado nas áreas de serviço. Você com certeza vai conseguir encontrar uma boa orientação, uma boa contabilidade, tá? Lembrando que isso tudo é muito importante. Acesse o nosso site, baixe o nosso simulador, veja os nossos materiais. Se tiver dúvida, mande um e-mail para a gente que com certeza nós iremos responder, ok?